Sou a Vitória, você é mediadora desse bate-papo das mulheres no audiovisual. Criadores no Corre é um projeto que a Flashbang está desenvolvendo junto com a Bud. A gente está trazendo para nossa garagem alguns bate-papos sobre moda, audiovisual, vai rolar algum de gastronomia, saúde, então vários bate-papos. Então, sempre que tiver alguma coisa nova, vai aparecer no nosso Instagram, newsletter, Facebook, evento. A gente está tentando manter uma comunicação bem redonda para sempre informar bate-papos do interesse de vocês. Bom, então vamos começar. Meu nome é Fernanda Tanaka, eu sou diretora de fotografia. O que mais que você quer saber? Fala um pouco da sua carreira, como é que você começou no audiovisual. Eu fiz cinema na ECA, na época era cinema e vídeo, faz bastante tempo já. E eu entrei na faculdade, ao invés de querer ser diretora, como a grande maioria quer, eu queria fazer fotografia. E aí eu comecei a fazer a faculdade, super bacana, e aí comecei a trabalhar no meio mesmo, fazendo filme. E aí não parei, assim, eu estava no 3º ano da faculdade, desde então eu não parei. Bom, eu sou a Bia Ropaf, trabalho com direção de arte. E eu entrei no audiovisual de uma forma meio diferente, porque junto com a faculdade de rádio e televisão, eu fiz teatro, então eu sou atriz também. E o meu trabalho com audiovisual, o meu primeiro trabalho foi como atriz. E no set, papo vai, papo vem, estou fazendo rádio e TV, gosto muito de direção de arte. O diretor, sei lá, conversando comigo, a gente trocou contatos e ele um belo dia me mandou uma mensagem: Bia, minha diretora de arte aqui, sei lá, uma menina que fazia tudo com ele, sei lá, arrumaram uma briga. E eu falei, vambora, e entrei assim. E desde então, que não faz tanto tempo, faz uns 3 anos isso, eu já continuei fazendo outras coisas. Entrei para o mundo dos clipes, principalmente. Agora estou fazendo mais, começando a fazer publicidade. E acho que é isso. Eu sou Maria Abrantes. Eu faço parte de uma dupla de diretores, chama Dois Vilão. O Maurício aqui. E eu comecei no audiovisual, meio que eu fui fazendo coisas e fui para lá, assim. Eu terminei o ensino médio, fui fazer uma ETEC de comunicação visual, e aí tinha uma aulinha de fotografia. Aí eu falei, eu gostei disso aqui. Aí fui fazer um outro curso no Instituto Criar, que aí eu fiz um curso de câmera. Foi lá que eu conheci o Peri. E aí a gente começou a produzir muita coisa de forma independente. E fomos fazendo, assim. Até que alguém viu, tipo um cara, um diretor bem conhecido, dono de uma produtora, viu o nosso trabalho e falou assim, quem fez isso aqui? Não sei o quê. Todos os outros trabalhos do nosso portfólio, ele dava importância para os autorais, para os independentes. E aí ele começou a valorizar a gente como diretor e a gente começou a colocar força nisso também. E aí, tanto que a gente nem falava que a gente era diretor, a gente falava, a gente é realizador. E aí, quando foi ano passado, ele chamou a gente para fazer um projeto lá na produtora, que era um filme para Cannes, e foi assim que a gente entrou no mercado publicitário, assim. Mas a gente já realizava coisas antes, e é mais ou menos isso. Eu queria saber em que momento da vida de vocês vocês perceberam que era disso que vocês gostavam. Tipo, é o audiovisual que me interessa. Se teve algum marco. Tá, vamos pensar. Em algum momento que teve um... Sempre foi o audiovisual. Eu sinto que, assim, a realização de ver o produto pronto depois, apesar de todo o perrengue, apesar de toda a correria, apesar de toda a dor de cabeça, às vezes, cara, tanta coisa muda no meio do caminho, é bem, às vezes, estressante. Mas quando você olha depois, você fala, eu que fiz. É muito gratificante. Então, assim, é a sensação de, eu estou no lugar certo. Eu não sei, pelo menos para mim é assim. Olha, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada, não teve esse momento, assim, mas eu gosto muito mais do que ver o trabalho pronto, eu gosto muito da correria, assim, do set. Eu não tive um momento de epifania, sei lá, eu acho que para mim era natural, não sei, sabe? Eu faço isso desde sempre, quase. Uma epifania quase todas as vezes. Teve algum momento que vocês perceberam que era uma área formada majoritariamente por homens? Então, tem uma coisa super engraçada, porque eu trabalho já faz muitos anos, né? Sei lá, faz
24 anos, pelo menos, que eu já trabalho. E eu comecei fazendo assistência de câmera. E assistência de câmera tinha pouquíssimas meninas, era só negativo, né? Quer dizer, não. Quando eu entrei para fazer cinema, a gente basicamente trabalhava com negativo, a gente não trabalhava com vídeo, né? Era um outro mercado, digamos assim. Vídeo era uma coisa e o cinema era outra, eram mercados diferentes. Eu comecei fazendo assistência de câmera e obviamente, eu notei, todos os meus chefes eram homens, elétrica maquinária era todo mundo homem. Mas uma coisa super engraçada, que já me perguntaram isso, e, para mim, isso para mim era um detalhe, não era uma questão, o gênero, para mim, nunca foi. Eu só comecei a perceber mais essa questão do gênero, assim, forte, depois de vários anos, assim, foi muito engraçado, porque eu nunca, apesar de ter sofrido assédio, que mais, N situações que a gente já vai falar provavelmente depois, cara, para mim eu estou fazendo aqui meu trabalho e, né, dane-se. Foda-se, não pode falar palavrão, desculpa. Pode falar. Por favor. Aí, eu sempre levei a minha vida assim, então, tanto fazia com quem eu estava lidando para mim. Eu estava fazendo o meu trabalho. Então, eu comecei a pensar mais nisso muito tempo depois. E eu continuo achando, talvez por isso, que a questão do gênero devia ser natural, né, para todo mundo, porque para mim era natural que eu estivesse fazendo aquilo, e peso da câmera, não sei o quê. Qual que é o problema? Nenhum. Mas você acha que você só notou isso um tempo depois, talvez porque outras pessoas começaram a falar sobre os abusos que as mulheres sofriam nessa área, ou foi uma coisa mais... Não sei, você começou a sofrer mais depois? Você acha que por quê? Eu acho que porque começou a ter mais... eu comecei a ter mais... como é que eu vou dizer? Questionamentos de meninas e mulheres que vinham falar comigo. Como é difícil, como é o mercado masculino, como é o mercado machista e tal. Eu concordo, mas assim, isso nunca foi um empecilho para mim, isso nunca foi um bagulho que me deixou, desanimada, sabe? Quando eu parei de fazer assistência, que eu comecei a só fotografar, aí eu senti mais forte. Porque é um cargo... Assistência de câmera também... Tudo bem, você é chefe de uma equipe grande, mas fotografar é uma coisa que as pessoas têm muito mais resistência ainda. E aí eu acho que eu fiquei mais ainda ligada nisso, assim. Infelizmente. Eu comecei também sendo assistente de câmera e no começo foi bem difícil, assim, de conseguir trabalho mesmo, de fato, como assistente de câmera. Mesmo quando você se dispõe a trabalhar de graça para começar e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar de fato, teve um set que eu fui e eu estava de segunda assistente de câmera e o eletricista estava sozinho. E aí eu comecei a fazer assistente de câmera e ajudar o eletricista. E a gente estava gravando num prédio ali no Anhangabaú, que eram 16 andares e tudo não tinha elevador, era só de escada. E a gente subia e descia, e eu fazendo muita coisa. E aí foi exatamente ali que eu comecei a perceber como o mercado era muito masculino e como a gente era desvalorizada só por ser mulher, assim. Que aí rolavam várias cagadas com os meninos assistentes de câmera e a gente tem que ficar se policiando sempre para não cometer um errinho, porque se você cometer um errinho ali, vai ser porque você é mulher. Não é, eu vi assistente de câmera queimando máquina de fumaça e ninguém nem ligava para nada, mas a gente não podia fazer um A que o fotógrafo falava mal da gente, xingava a gente, coisa e tal. Rolava.
E aí foi... Me fala o nome, por favor. Não, rolou várias coisas. E aí... Fogo nos machistas. Foi nesse dia que eu comecei, que eu fui caindo pro mercado, que eu fui virando assistente elétrica. Que eu abandonei o assistente de câmera. E aí depois eu fui me especializar nisso e, tipo, é um mercado muito, muito mais masculino do que o mercado da fotografia, assim, da equipe de câmera. E é bem mais difícil, assim. Foram poucos gaffers que me chamaram pelo meu trabalho, assim. Era sempre, é um trabalho que envolve, é um filme feminino. Então, vamos chamar a equipe mulher para fazer esse filme, mas quando é um filme, sei lá, de carro, varejo, são filmes maiores, nunca chamam mulheres para trabalhar, para integrar a equipe. E isso eu percebi desde o começo. Eu acho que sim. Eu não sei se é porque eu já tenho uma coisa de feminista muito forte em mim. Eu reparo muito nisso. Eu, inclusive, me pego pensando, tipo, cara, seja menos chata. Do tipo, eu sigo um monte de gente de audiovisual no Instagram, nas redes sociais e tal, e eu vejo aquelas fotos da equipe depois, só homem, ou 90% homens, e eu coça a mão de falar, cara, cadê as minas? Sabe? É muito... E ainda mais essas equipes que tem muito mais gente, elétrica, maquinária, câmera, são muito mais homens do que mulheres. As mulheres estão mais ou menos... São normalmente arte, maquiagem, figurino, que às vezes acaba sendo minoria. Então, no audiovisual, de um modo geral, eu enxergo de que é muito mais masculino do que feminino. E, sim, reparei desde sempre isso. E eu acho que eu me perdi na minha resposta. Qual que era a pergunta mesmo? Eu concordei, sim. Qual o momento que você percebeu isso mesmo? Tipo, um momento assim que deu uma epifania Um estalo, em você. assim, né? Cara, eu acho que o estalo eu nunca tive. Eu tenho me percebido mais chata, que é isso que eu falei. Do tipo, de começar a bater nessa tecla mesmo, de, sei lá, para chamar a galera, eu prefiro optar por mulheres. Então, sei lá, eu tô participando agora de um coletivo que chama Mulheres no Set, e a gente fez o primeiro trabalho semana passada, foi bem legal, enfim. Então, assim, eu tenho me percebido mais chata, assim, acho que não teve o momento X, assim. Uma vez, num set, era um set super pequeno, era sei lá, super low budget, tinha eu, o diretor e o fotógrafo só, sei lá, tava meio produção, meio arte, meio tudo. E tá eu, sozinha, carrega coisa pra cá, carrega coisa pra lá, e não sei o quê. O diretor não se decidia. Foi bem caótico, assim. Aí teve uma hora que ele olhou pra mim e falou assim, Bia, eu até poderia te ajudar, mas tá tão bonitinho. Sabe esse tipo de coisa que você fala, cara, por quê? Então, assim, tem esses estalos que acontecem que você irrita. Então, por isso que eu tenho sido tão chata, eu acho. Vocês já imaginaram como que seria se 50% pelo menos da equipe fosse montada por mulheres, assim? Vocês já tiveram chances de trabalhar com uma equipe majoritariamente feminina? Num set de filmagem, assim? Ultimamente tem rolado muito isso de... queremos uma equipe feminina. Tem rolado muito. E, então, eu até trouxe 2 filmes, será que estão aqui? Peraí, deixa eu me lembrar qual que eu mandei. O da Skol. O da Skol foi meio isso. A agência pediu, não, eu quero uma equipe só de mulheres, porque a campanha era justamente contra o machismo. Era uma campanha contra o machismo, eles queriam todo mundo mulher. Inclusive elétrica, maquinária. Foi um parto, assim. Então, eu trabalhei mais nesse filme, no outro da Luana também, no promo da Luana, mas o da Luana foi já uma coisa diferente, porque foi natural. De repente, a gente olhou e falou, caraca, eu, diretor de fotografia, a diretora, a produtora executiva, as de câmera, 2 de câmera, a operadora de Steadicam, era uma menina. De repente, a gente olhou e era muita mulher, assim. Isso foi legal, naturalmente. Isso deve ter sido irado. Bacana. Uhum. Teve uma outra coisa interessante, porque, tradicionalmente, na publicidade, filme de cerveja, né, mulherada pelada, e geralmente, homens dirigem. Filme de cerveja e filme de carro. Por quê? Porque uma mulher não vai conseguir fazer isso, né?
Se eu já trabalhei com mais mulheres no set, 50% a mais. Cara, não me lembro. Me lembro de um set de a gente tirar, no final do set, tirar foto só das mulheres e tal. E tinham algumas mulheres, mas foi o que eu falei: a figurinista, a maquiadora, a diretora de arte, produtora, as atrizes. E era isso. Se juntasse todo mundo, com certeza ia dar bem mais homem. Não me lembro de um set de muito mais mulheres, mas sei que está rolando um movimento das meninas se apoiarem, de vamos fazer, tem uns coletivos que estão rolando, e até umas produtoras que estão começando, as meninas, tipo, vamos fazer junto e tal. Eu tô achando isso muito legal, esse movimento que está acontecendo. Não participei ainda, mas pretendo, inclusive me chamem. Mas, Manda enfim, acho jobs. que manda jobs. Acho que esse é o futuro. Eu já trabalhei, como eu era da elétrica, então rolava muito disso. Preciso de eletricista mulher, que é uma equipe só de mina. Então, eu já trabalhei em curta-metragem que foi só a equipe feminina. Tinha um homem que era o ator. Mas ainda rola uma resistência, assim, mesmo das... Eu não vou falar, não é você, mas tipo, da diretora de fotografia, tipo, rola uma resistência muito grande em querer trazer homens por achar que a gente não vai aguentar o peso, sabe? Não vai aguentar o tranco, que é muito trabalho, muito peso, não sei o quê. E isso é bem chato. Mas é bem diferente, assim, como o set funciona quando tem muita mulher, assim. Acho. Mas os caras que eu trabalhava também, eles eram muito respeitosos, assim. A gente, quando a gente trabalha, a gente procura envolver muito dos nossos amigos. Acaba que tem muita mina, mas também tem homem, acaba tendo homem na equipe, porque a gente gosta muito de trabalhar com os nossos amigos, que são pessoas também que estudaram lá no CRIAR, na maioria das vezes. E acho que é isso, eu me perdi também na resposta. Eu acho que é até importante, né, acontecer esses movimentos um pouco menos naturais de recrutarem minas para que futuramente sejam mais naturais isso acontecendo. Tipo, isso que ela falou de... Desculpa interromper. Mas isso que ela falou de não ter filme de carro e cerveja para mulher é muito comum, realmente. Assim. Tem uma diretora que tem um coletivo de diretoras de publicidade, chama Frida Bid, que eu faço parte também, que chama Mariana Youssef. Ela foi assistente de direção durante anos. Ela é bem famosa assim e tal. Ela foi assistente de direção durante anos e ela fez muito filme de carro como assistente de direção. Então ela sabia todos os truques para fazer um filme de carro. Não sabia tudo. Ela falou assim: eu já fiz vários filme de carro. E aí, quando ela virou diretora, ela não recebia nenhum orçamento, não conseguia aprovar nada, só porque ela é mulher. Eu falei assim: mas eu sei fazer tudo que tem no filme de carro. E aí ela aconselha todas as meninas, fala assim: toma muito cuidado para vocês fazerem filmes de... não ficar rotulada como mulher que faz filme de absorvente, mulher que faz filmes femininos, assim, né? Filmes delicados, filmes de natura, Avon e tal. Porque senão você vai ficar rotulada como uma pessoa que só faz isso. E é isso. Eu queria saber se vocês já passaram por alguma experiência sexista, abuso. Lógico que, se for um gatilho para vocês, manter longe, assim. Mas contar algumas experiências que rolaram no set. Já fui xingada de puta, já fui... No set? Já... Deixa eu ver o que mais. Então, atrás a gente fala, a gente conversa, viu? Meninos, escutem. Nada vai bater. Já trabalhei em um projeto que a gente fazia tudo praticamente e o cara nem estava no set e ele assinava a direção depois do filme. Dos filmes que ficavam bons, os que não ficavam bons ele colocava assim, direção coletiva. Um gaffer me chamou para fazer um longa-metragem e eu sou formada em eletricista, tenho ideias, tenho tudo. E aí ele falou assim: mas você vai fazer terceira assistente de elétrica no longa. Aí eu falei assim: tá bom. Aí ele me falou o cachê e era baixíssimo. Aí eu fiquei pensando muito tempo em fazer ou não fazer, mas falei: deve ser legal fazer um longa e fazer elétrica todo dia, né? E aí, nas conversas de pré-produção, ele me falou assim: o menino que vai fazer segunda, ele sabe menos que você. Eu fiquei assim: mas como assim? Ele sabe menos que eu. Aí eu falei assim: ele vai ganhar mais que eu para fazer um trabalho que ele nem sabe fazer. Aí ele ficou: não sei o quê. Eu briguei com ele. E aí depois ele falou assim: não, eu vou te colocar como segunda. Mas eu falei: não vou fazer mais não. Eu lembrei de uma passagem que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma entrevista, acho que era para
puta, nem lembro, faz um tempo já isso, numa produtora. E um diretor pica lá, tava me entrevistando e conversando comigo. Acho que não chegou nem a ser uma entrevista. Ele mandou uma mensagem do tipo, vem conversar aqui, quero conhecer gente nova no mercado. E eu, tipo, beleza, vou lá. Aí ele, bom, e papo vai, papo vem. Primeiro começou uma conversa tipo, séria. Aí ele começou com um papo de que sempre rolava viagem na produtora e que eles viajavam muito para gravar e tal, e que na gravação todo mundo se pega e não sei o quê. E eu assim... Não, e você é bonita, né? Você tem que usar a sua beleza a seu favor e não sei o quê. Você é simpática, você sorri. E eu assim... Que eu quero... caia um raio na minha cabeça agora. Juro, eu falei, cara, eu não acredito que esse cara me chamou aqui. E eu, na maior esperança de conseguir alguma coisa, tipo, faz muito tempo, ainda tentando entrar no mercado, sabe? E, puta, foi um balde de água gelada, cara. Eu falei, eu não acredito. Saí de lá desolada. E essa foi uma passagem bem interessante. E, assim, eu acho... um filme que eu fiz recentemente também, que eu não estava como diretora de arte, eu estava meio como produção, de coordenação de produção, foi bem punk, assim, e eu senti que a galera no set não estava me respeitando muito. E eu, para ser sincera, eu tenho dúvida se era porque eu sou mulher ou se era porque eu era muito mais nova que a equipe, uma galera tipo mais velha de cinema, assim, sei lá. Foi bem complicado, assim, da galera não respeitar, foi punk. Mas essa do cara falar que eu sou simpática e bonita e usar isso a meu favor foi um balde, assim. Pior que você se sente até meio culpada por causa disso, né? Isso é o pior. Será que minha aparência, não sei, tá ligado? Nossa. Por sorte, acho. Eu só ouvi muita merda, muita cantada escrota, muita cantada idiota. Muita. Que acho que não... E a única coisa mais grave que eu me lembro... Que acho que porque eu não... Sei lá, também... não queria muito prestar atenção, não era uma coisa... Era tipo de um ator famoso e tal. Começou a conversar com o diretor de fotografia com quem eu estava trabalhando. E aí ele começou a ter um papo muito estranho, começou a insinuar, basicamente, que o fotógrafo estava namorando comigo, que por isso que eu estava lá. Então, essa foi a única vez mais grave que eu senti assim, isso, e eu fiquei tão chocada que eu não consegui retrucar. Fiquei passada, assim. Você só fica passada, né? Você só fica assim, não acredito. O que esse cara tá falando? Não acredito. Não é possível que isso seja real, que está acontecendo. E em questão de questionarem a sua palavra, já rolou? Não. Nunca rolou de... Não. Fora que... Tipo, de não... Por ser mulher, assim, tipo, não confiar? Exatamente. Nunca aconteceu. Por sorte, não. Não, eu acho que de achar que eu não ia aguentar, tipo, como eletricista. Mas depois falar assim, não, você trabalha bem, não sei o quê, só. Mas não, nesse sentido, não. O complicado é que você tem que ficar o tempo todo se provando, né? E você se esforça mais do que todo mundo. Isso. Eu queria saber de vocês algumas dicas para quem pretende seguir nessa área. Bom, acho que a primeira dica é persistir. Não, Começar comendo capim, que nem todo mundo. Começar fazendo guerrilha. Começar, cara, fazendo. Acho que você tem que fazer. Não tá rolando nada, ninguém me chama para trabalhar. Pega seus amigos, pega seu irmão, pega seu cachorro, seu celular, vai, faz. Cria conteúdo. Eu acho que, assim, você só chega em algum lugar se você fizer alguma coisa, né? Você tem que fazer. Só consegue quem tenta, né? Então, acho que, assim, tem que ir fazendo e fazendo e fazendo. Não sei se essa pergunta se estende enquanto mulher, mas ou enquanto audiovisual, de um modo geral, assim. De mulher, na verdade, assim, a gente tem que seguir como a gente segue na sociedade, de um modo geral. Tipo, tá bom, sou simpática mesmo. Sorri e continua, sabe? Ou você briga, ou você... Porque, assim, tem algumas situações que nem brigar você pode, nem levantar a voz, nem falar nada, porque é uma porta que você fecha. Então, além de tudo, é mó complicado. Você tem que, tipo, engolir sapo mesmo. Então, sei lá, a dica para quem está começando é tentar. Tentar e fazer, e procurar, e ver quem está na cena, quem está no mercado. Seguir nas redes sociais, a Mari mesmo, a gente falou ali atrás, eu seguia vocês nas redes sociais, que eu acho muito legal o trabalho de vocês, antes de conhecer pessoalmente agora. E, assim, tentar estar
seguir gente, enfim, consumir esse conteúdo. Acho que é meio isso. Isso tudo que ela falou também, eu repito, mas para quem está começando, assim, a gente começou muito... A gente mandava mensagem para todo mundo no Facebook, Instagram, tudo que a gente encontrava. Ai, eu gosto muito do trabalho dessa pessoa aqui. Eu mando mensagem e falo, ó, tô começando na área, preciso muito de uma oportunidade, deixa eu ir conhecer o set de vocês. E rolava bastante, sim, pra gente, que foi como a gente começou, assim. Quando eu comecei assistente de câmera, eu mandava mensagem para o diretor, para o fotógrafo, para todo mundo, e eles iam chamando para trabalhar. Levava muito não, mas, sei lá, de 30, uns 2 falam que sim. É que eu lembrei de uma coisa muito legal. No Multishow, tem aquele programa TVZ. Olha o que eu fazia. Você falou de pesquisar a galera. Aparecia um créditozinho, a ficha técnica bem pequenininha. Era o nome da música, o nome do artista, a gravadora e o diretor do clipe. E eu ficava de olho nos diretores do clipe, procurava no Instagram, procurava no Facebook e tal. Já mandei mensagem para Deus@céu do cinema, sabe? Inclusive, eu não sei... Você conhece o Felipe Sassi? Felipe Sassi? Trabalhei com ele. Logo que eu comecei, assim, porque eu mandei mensagem para ele... Eu assisti um clipe da Carol Conká e eu vi lá, Felipe Sassi. Coloquei no, sei lá, Instagram, Facebook, sei lá. E eu vi que ele fazia Belas Artes, que foi onde eu me formei. E ele é, sei lá, tem minha idade. Eu falei, meu, não é possível. O menino tem a minha idade, já tá os clipes no Multishow, sei lá, mó legal, não deve ser. Aí eu mandei uma mensagem, tipo, meu, faço Belas Artes também e tal, vamos trabalhar. Me apresentei como atriz, me apresentei como, sei lá, pessoa que tá tentando. E aí ele falou, vem. E aí, cara, o primeiro trabalho que eu fiz com ele foi um institucional pro Google, se eu não me engano. E aí fomos engatando um clipe atrás do outro. Eu fiz Ludmilla com ele, foi bem legal. A gente fez umas coisas legais, depois até a gente, sei lá, foi para outros caminhos. Mas é isso, assim, de procurar a galera e não ter vergonha. Acho que é a primeira coisa, não ter humildade, né? De falar, cara, tô tentando, tô começando, me chama. Aceitar fazer as coisas de graça, aceitar fazer por muito barato. É meio isso. Não, eu só ia endossar o que você estava falando, porque eu acho que a chave é persistir e ir atrás, sem medo. É isso, né? A chave do sucesso. Agora que a gente está como diretor na Trator, às vezes a gente vai procurar fotógrafo para trabalhar com a gente, para dirigir a fotografia dos filmes, e aí eu olho assim o inbox do Facebook, tem várias mensagens minhas lá pedindo trabalho. Aí eu fico assim, tomara que ele não veja. É isso, tipo, a mensagem de 2015, assim, Chupa. inclusive...